A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Hoje o Senhor me trouxe a palavra em Mateus capítulo 13, a partir do verso 44 ao verso 50. E uma pergunta que eu tenho para fazer, que não vem de mim, né? Mas é uma pergunta que foi gerada no meu espírito, estamos dispostos a abrir mão de tudo por amor ao nosso Senhor? Temos amado o nosso Deus em primeiro lugar? Essas parábolas no capítulo 13 de Mateus falam acerca disso. Se estamos dispostos a abrir mão de tudo, vender tudo que temos para seguir ao nosso Senhor. A parábola do jovem rico também fala a respeito disso. Minha filha está aqui no fundo, então ela também às vezes está falando. E a parábola do jovem rico fala também a respeito disso. O jovem rico, como a gente vê em Mateus 19, ele pergunta para o Senhor o que ele faria para adquirir a vida eterna. E o Senhor fala, segue os mandamentos. E aí ele fala, já tenho seguido todos. E o Senhor pede, então venda tudo que tem, né? E dê aos pobres e segue-me. E aí ele sai triste dali, porque ele não foi capaz de vender tudo que tinha, porque ele era um homem de muitas posses. O coração dele estava nos tesouros, nas posses dele. Ele amava mais as riquezas, o mestre dele era o dinheiro ao invés do Senhor. Nós precisamos guardar o primeiro mandamento no nosso coração: amarás o teu Deus acima de tudo, de todas as coisas, acima de tudo. Quando nós guardamos o primeiro mandamento, e isso foi uma amiga minha que me falou essa semana, na palavra que ela ministrou na igreja, quando nós buscamos guardar o primeiro, consequentemente a gente guarda todos os outros. Mas às vezes a gente ainda falha em guardar o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus estava para ser entregue para morrer, Pedro fala que morreria com Jesus. E Jesus fala, Pedro, hoje mesmo antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. E ele fala que não, Senhor, eu entregaria minha vida por ti. Mas o Senhor diz, olha, vai chegar o tempo em que você vai para onde você não quer. E aí sim, Pedro entregaria a vida dele, morreria, morte de cruz como nosso Senhor. E ele ainda fala que não é digno de morrer como nosso Senhor e pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. Pedro, naquele instante que falou que era capaz de morrer pelo Senhor, ele não estava pronto, e Jesus sabia e falou, não, Pedro, você vai me negar, mas vai chegar o dia em que você vai para onde você não quer. Às vezes, eu creio, Pedro não queria morrer, mas por amor ao Senhor, ele entregou a vida dele para não rejeitar a palavra de Deus, ao Senhor, não rejeitar o testemunho da vida dele, que ele teve com Deus, não rejeitar quem Deus era, Jesus na vida dele. Às vezes nós vamos para onde nós não queremos. Às vezes nós vamos ter que rejeitar coisas que nos são oferecidas ou que nós temos, mas que tem nos afastado de Deus, que tem tomado o primeiro lugar, que é somente que é somente de Deus. E essas 3 parábolas do capítulo 13 de Mateus falam um pouco a respeito disso, que é o seguinte. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, que um homem encontra em um campo. Então, quando ele encontra maravilhado aquele tesouro, que é o reino dos céus, que é a vida eterna, ele vende tudo que tem para poder comprar aquele campo e ter aquele campo. Ele abre mão de tudo para ter o campo, para ter o tesouro que está no campo, que é o reino dos céus, a vida eterna. Verso 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas.
E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto que tinha e comprou-a. Então esse homem, né, um negociante de pérolas, ele encontra uma pérola que é muito mais preciosa, o reino dos céus, a vida eterna. Ele encontra essa pérola que é de muito mais valor. Então ele vende tudo o que tinha para que possa comprar essa pérola. O Senhor diz que o reino dos céus é semelhante a esse negociante. Veja, as duas parábolas estão falando sobre vender tudo que tem, abrir mão de tudo que tem. Verso 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e sentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Está falando, olha, o reino dos céus é semelhante aos pescadores que lançam a rede ao mar. Enchem essa rede de peixes e ela vem com peixes bons e peixes ruins. Então, eles separam o que é bom e o que é ruim. E o que é ruim lança fora. Verso 49. Assim será. Isso é Jesus falando, tá? Desde o início. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele chama a todos. Mas quando Ele chama, venha como estás. Mas não é para permanecermos como estamos. Porque quando encontramos Jesus diante da presença dEle, nós não conseguimos mais ser os mesmos. Se verdadeiramente encontrarmos o Senhor, porque se permanecermos o mesmo, de nada adianta, é como essa rede que puxa, chama todos, e não vai, o Senhor fala em outras parábolas do joio e do trigo, a separação ela não é feita antes, ela vai ser feita no tempo certo, para que quando arranque o joio, o trigo não saia junto. E quem vai fazer essa separação vai ser os próprios anjos na consumação dos séculos, e separarão os justos daqueles que não são, que são maus. E aqueles que são maus serão lançados no fogo, e haverá pranto e ranger de dentes, haverá sofrimento, haverá choro. Mas o Senhor, Ele quer nos salvar. O Senhor, Ele traz o evangelho da paz e Ele anuncia a mensagem de salvação para todos nós. E nós, diante da palavra do Senhor, quando ouvimos, né, somos confrontados pela palavra, nós somos confrontados. Nós iremos abrir mão de tudo por amor ao nosso Senhor ou não? Assim, o Senhor, Ele não vai... pode ser que Ele não peça para você algo que Ele peça para mim. Pode ser que Ele não peça para mim algo que Ele peça para você. O Senhor, Ele tira aquilo que está tomando o nosso primeiro lugar. Eu já fui confrontada uma vez pelo Senhor, em que havia algo na minha vida, e às vezes o nosso coração é uma fábrica de ídolos, a gente coloca muitas coisas, né, no nosso coração e tende a idolatrar, então a gente tem que ter muito cuidado. E no meu coração havia alguém que eu amava muito, e eu amo muito essa pessoa até hoje. Mas nesse tempo, eu amava mais do que eu amava a Deus. A pessoa era o primeiro lugar para mim. Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, né? E o primeiro lugar é do Senhor, né? A parábola desse jovem rico, no capítulo 19 de Mateus, ele fala, olha, vai e vende tudo que tens. E aí, mais em seguida... Depois que o jovem rico vai embora triste, Jesus disse assim, em verdade, Mateus 19, 28, em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória,
também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está falando isso para os discípulos dele, para os 12 discípulos. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que o Senhor está dizendo? Aqueles que lá abrirem mão de tudo, né? De casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome. O Senhor não quer que o casamento acabe. Eu sou casada, eu tenho filhos. O Senhor não quer que eu abandone meus filhos. Mas o Senhor está dizendo, se um dia você precisar abrir mão de um filho seu ou de alguém por amor a mim, saiba que você terá a parte comigo. Se nós tivermos que abrir mão de algo que é muito importante, por amor do Senhor, e o Senhor não é uma religião, nós temos que ter muito cuidado com o legalismo, né, com a religiosidade. Abraão, ele foi pedido o filho dele, né, Isaac, foi pedido o filho dele, e ele ficou triste, ele ficou abatido, mas ele obedeceu, ele foi. Ali, o Senhor, eu vejo muito como uma prova de amor, mas o Senhor não queria a vida de Isaac, o Senhor não ia tomar, o Senhor, ele não ia. Tanto que o Senhor, no fim, o Abraão fala, quando Isaac pergunta, né, onde está o cordeiro para sacrifício? Abraão responde, o Senhor proverá. Né, o Senhor proverá. O nosso Deus, ele não quer que famílias sejam destruídas. O plano de salvação é para a família. Ele quer salvar as famílias. Mas se diante de uma circunstância muito difícil, tivermos que escolher alguém da nossa família ou Deus, não religião, não igreja, Deus, você tem que negar ao nome do Senhor ou escolher alguém. O Senhor fala, aquele que me escolher terá parte comigo, terá vida eterna comigo. E, irmãos, isso vai ser cada vez mais real no fim, no tempo do fim, quando houver tribulação, quando a perseguição for muito grande, e a palavra de Deus diz que os próprios familiares entregarão os seus, né, que servem ao Senhor para a morte. A gente pode ver isso em países que a perseguição é muito grande, que os próprios familiares até matam, porque alguém encontrou Jesus e diz seguir a Jesus, mas eles morrem porque eles não querem negar ao Senhor, porque eles realmente encontraram a vida verdadeira, eles realmente tiveram um encontro com o Senhor. É disso que essa palavra diz, abrir mão de tudo. O Senhor não quer que você de repente largue tudo e vire pobre e vá morar embaixo da ponte, não. Mas se em algum momento você ser inquirido ou te entregarem para a morte, como entregaram Pedro, e ele foi mesmo sem querer, mas para não negar a Jesus, ele entregou a própria vida. E ele entregou em morte de cruz, assim como seu Senhor. Então, se estivermos diante dessa situação, que nós não venhamos negar ao nosso Senhor, porque nós não devemos temer aquele que tira a nossa vida, que pode matar o corpo. Ela caiu no chão. Minha filha. Ela caiu. A gente não tem que temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar a alma, aquele temor. Temor é reverência, é respeito. Eu conheço meu Senhor, eu sei, né, que haverá o juízo final por causa da justiça de Deus e por causa do pecado, mas o Senhor nos deu, por meio da vida do seu Filho, né, chance de sermos reconciliados com Ele, de estarmos próximos a Ele,
de podermos novamente, né, desfrutarmos da presença dele como era no Éden. Todos os dias podemos estar na presença de Deus por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, eu não sigo a Jesus, eu não devo seguir a Deus, o Pai, por medo. Eu devo ter sim reverência a quem Ele é e saber sim que haverá um juízo, mas eu não devo temer, porque esse mesmo Deus, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que abriu mão da sua glória e entregou a própria vida para que tenhamos vida eterna nele. E se nós crermos nessa palavra, pela fé seremos salvos, por meio de Cristo Jesus, não pelas nossas obras. Mas quando encontramos Cristo Jesus, somos confrontados. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e abandonar tudo aquilo que tem tomado o lugar que é do Senhor. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas e Deus está em primeiro lugar, é muito mais fácil obedecer aos outros mandamentos. É muito mais fácil a gente não cair em pecado. Só um minutinho. Eu não sei se eu me fiz compreender acerca dessa palavra, mas foi o que o Senhor ministrou no meu coração hoje, né? Assim como Pedro. Pedro, ele acreditava que ele era capaz, né? Naquele tempo, no início, quando Jesus ia ser morto e entregar a própria vida, ele falou: Senhor, eu morreria contigo. E o Senhor diz: não, Pedro, você vai certamente me negar. E Pedro, quando realmente nega ao Senhor e ele percebe, ele chora amargamente. Ele sai muito triste, porque ele achava, ele acreditava. Eu creio que no coração dele ele acreditava. Assim como eu, uma vez, eu estava ligada ao Senhor e o Senhor veio e falou comigo para eu não sair da presença dele. Eu falei: não, Senhor, eu não vou sair jamais. E eu saí, porque às vezes a gente acredita com todas as nossas forças que nós não vamos deixar a Deus, nós não vamos errar nesse ponto. E aí o nosso coração é enganoso e a gente cai. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, nos levanta de novo. Nos fala: olha, você tem o sacrifício de Cristo Jesus. Volte-se para mim, arrependa-se. E Ele nos traz mais uma vez para perto dEle. Ele me trouxe mais uma vez para perto dele. Ele trouxe Pedro mais uma vez para perto dele. E Pedro verdadeiramente, no fim da sua vida, ele foi para onde ele não queria. Ele foi para a morte dele, mas para não negar o Senhor Jesus, para não negar o Pai Celestial. Ele foi, entregou tudo o que ele tinha por amor ao Senhor. E ele herdou certamente a vida eterna, porque não negou a Cristo Jesus. Todo aquele que nega ao Senhor já perde. Já perde, guarda isso no teu coração. Negue todas as coisas. Se for confrontado a negar algo por amor do Senhor, negue todas as coisas, mas não perca o mais importante, o maior tesouro, a pérola mais preciosa, que é a vida eterna, é o reino dos céus ao lado do Senhor. O Senhor, Ele tem isso para cada um de nós. E não é mérito nosso, é a graça dada por meio de Jesus Cristo, por amor a cada um de nós. A graça dada pelo Pai, que entrega o seu Filho por amor a cada um de nós. A graça é a graça. E ela não foi de graça. Ela custou um alto preço. Um preço de morte. Um preço de sangue derramado naquela cruz. A quem era inocente e justo, mas que fez por amor a cada um de nós. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações e revelar tudo quanto Ele quer revelar a nós. Que Ele possa revelar a ti tudo quanto Ele quer te revelar no tempo certo. Nós não precisamos abrir mão das nossas famílias, dos nossos bens, por causa de religiosidade. Mas se um dia estivermos diante de uma situação em que precisamos negar a Cristo, ou negar algum bem, alguma casa, algum parente, algum amigo, algo
e te confrontarem, ou você escolhe Deus, ou você escolha Deus. Escolha Deus e confia nele. Amém? É isso. Que o Senhor possa ministrar mais, como eu falei, aos nossos corações, porque somente Ele vai saber nos dar a direção. Somente Ele conhece, sonda os nossos corações. Amém? Eu vou orar para encerrar esse vídeo. Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te dou por estar na Tua presença, Senhor. Senhor, quando meditamos na Tua palavra e aprendemos mais, Senhor Deus, às vezes tem coisas que nós não compreendemos totalmente, mas só entenderemos quando realmente vivermos. Senhor, te pedimos que guarde o nosso coração para jamais negarmos ao Senhor. Que possamos, Senhor Deus, até o fim ser fiéis a Ti. Que possamos completar, Senhor Deus, o bom combate nessa terra, Senhor. E que o Senhor conclua a boa obra que iniciou em cada um de nós. Porque a salvação vem por meio de Ti. E eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Guarda, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa oração debaixo das Tuas poderosas mãos. Livra de todo mal. Instrua, Senhor, no caminho que deve andar. Em nome de Jesus. Que seja derramado, Senhor, sobre elas, sobre essa pessoa, um óleo de unção, Senhor Deus. Que, Senhor, o nosso coração possa ser quebrantado diante da Tua presença, em nome de Jesus. E que possamos, Senhor Deus, ter um coração segundo ao Teu. Senhor Deus, um coração que ouve a Tua voz e busca obedecer em todo o tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos, Senhor Deus, se preciso for, abrir mão de tudo por amor a Ti. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Que o Teu querer seja feito em nome de Jesus até o fim. Até encontrarmos o Senhor e estarmos contigo. Sermos, Senhor Deus, pastoreados, estarmos à mesa com o Senhor, ceiarmos com o Senhor na glória eterna, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, saquear muitas almas do inferno. Que o Senhor possa, Senhor Deus, usar o Teu servo, a Tua serva que ouve essa oração para saquear muitas almas do inferno, para resgatar vidas. Que elas sejam usadas pelo Senhor como flechas que acertam o alvo, como um abrigo no deserto, Senhor. Que elas sejam usadas por Ti, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.